Vamos dar início a mais uma edição dos Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios. Esse podcast nós fazemos com a intenção de informar prefeitos e prefeitas, gestores e gestoras municipais sobre assuntos de interesse dos municípios, demandas, temas que estão na ordem do dia dos municípios brasileiros, e hoje nós vamos tratar sobre segurança pública, o novo cenário da segurança pública municipal e a inovação tecnológica. E para isso a gente recebe com muito prazer aqui alguém que tem essa vivência na prática, que é o Coronel Rossini. Ele é o atual secretário de Segurança Pública do município de Camaragibe, em Pernambuco, e é presidente do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Portanto, alguém que vive isso no dia a dia. E também recebemos com muito prazer o senhor Alisson Lopes. O Alisson, ele é ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de Roraima, portanto, também vivendo essa experiência não só com municípios, mas também a nível de Estado. Ele tem essa especialidade em tecnologia. Portanto, acho que os dois vão poder nos ajudar bastante. Então, como eu disse, esse tema da segurança pública, até algum tempo atrás, não era uma preocupação direta das prefeituras. Eu digo isso que eu fui prefeito de 2 mandatos, município de Franca e São Paulo, mas já há um bom tempo. Então, apesar de a gente ter guarda municipal e tudo, mas a relação com a segurança pública é bem diferente do que é hoje. Hoje, embora ela seja responsabilidade do Estado, mas ela também acaba sendo dos municípios, principalmente na hora da cobrança que a população faz. E quem tem mais perto é, na verdade, quem vai ser chamado para responder sobre isso. Mas eu queria, de início, já ouvir do Coronel Rossini, para começar, que ele compartilhasse conosco qual é a realidade que você enfrenta como presidente do Conselho Nacional. Acredito que de secretários você convive no dia a dia com secretárias dessa área dos municípios, e a gente gostaria de que você falasse um pouquinho do Conselho e dessas, vamos dizer assim, dessas dores aí da segurança pública nos municípios. Eu sei que precisaríamos de um programa longo para falar sobre isso, mas com certeza você tem aí a síntese necessária para esse momento. Gilmar, é um debate que requer realmente tempo, mas primeiramente gostaria de agradecer à Associação Brasileira dos Municípios, pelo convite, estar participando aqui do Diálogos Federativos, e um tema tão em evidência, como você bem colocou. Agradecer também a presença aqui do nosso amigo Alisson, que acabei de conhecê-lo, mas é uma pessoa que tem uma vivência nessa área. E dizer que, como você bem colocou, Gilmar, segurança pública, na concepção da maioria dos prefeitos, é que a segurança pública seria um dever exclusivamente dos governos dos estados. E aí tem um fato novo, que não é tão novo, já é bem mais antigo, que foi a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça, isso meados de 97. E aí se começou a haver um diálogo de forma diferente. Dizer, segurança pública é dever do Estado, não como ente federativo, o governo do Estado, mas do Estado como um todo, como ente jurídico, governo federal, através das suas polícias, federal e polícia rodoviária, governos estaduais, através dos órgãos operativos, polícia militar, polícia civil, até mesmo o corpo de bombeiro, que tem uma atuação também nessa área, as polícias penais, e também os municípios. Agora, é claro, qual é o grande desafio que nós encontramos como secretários municipais? Hoje, quando a gente fala em segurança pública, a gente tem que entender que necessita de recursos. E estamos aí prestes a concretizar, ou seja, a constitucionalizar, a palavra é essa, a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. E ela dá uma ênfase também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, o que é que a gente espera? Qual a nossa perspectiva e o nosso grande desafio? Fazer com que haja uma compreensão dos gestores municipais e estaduais, dos governos,
porque segurança pública está na pauta prioritária quando você vê as pesquisas qualitativas, né? Estamos no ano eleitoral. Sempre aparece saúde em segundo lugar, segurança pública faz parte das necessidades básicas do cidadão. E aí a gente espera que haja uma compreensão, que os governos dos estados insiram os municípios nos seus planos de governo, né? Nós temos já alguns exemplos de ações que vamos falar aqui por parte do governo federal, que já insere o município nesse contexto, como é o programa Município Mais Seguro, né, que é um programa recém-lançado no ano passado, mas já que atinge, onde eles realizam capacitação, né, realizam entrega de equipamentos, principalmente de armas não letais, para que os municípios possam evoluir na questão da segurança pública. Agora, o nosso... E no caso desses municípios mais seguros, você tem um corte populacional ou qualquer município pode acessar? Não, houve digamos assim, um requisito, né? No primeiro momento, na ordem de quase 200 municípios, o requisito foi aqueles municípios que tivessem um efetivo acima de 100 guardas municipais. Então, os municípios maiores, né? Então, dividiu em 2 níveis. O grupo 1, aqueles que têm acima de 200 guardas municipais, e no grupo 2, que será atendido no segundo momento, aqueles que possuem entre 100 e 200 guardas municipais. Mas tem outros projetos, como a implantação do sistema Córtex, aí a gente entra pela tecnologia, o Cinesp-CAD, que faz 10 anos, aproveitar, parabenizar em nome do diretor da DGI, Joaquim Carvalho, toda a equipe, pelos 10 anos de um sistema que busca a integração dos diversos operadores de segurança pública, no nível federal, no nível estadual, bem como no nível municipais, que são as guardas. Ah, sim. Muito bom. E como o Alisson está aqui, você mencionou essa questão, né, da tecnologia e tudo, Alisson, e com a sua experiência nessa área, como você vê essa possibilidade de interligar essas diversas forças de segurança, como elas podem interconectar estados e municípios de forma mais eficiente? A gente fala muito em inteligência e integração, né, e sabemos que isso é fundamental para uma boa ação de segurança, né? Realmente, a atividade de inteligência é fundamental para a aplicação da segurança pública em qualquer uma das áreas, em qualquer uma das finalidades. Policiamento preventivo, policiamento investigativo, até mesmo nas atividades de defesa civil que são previstas constitucionalmente pelo Corpo de Bombeiros e fazem parte da segurança pública. A defesa civil está dentro do 144. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na integração. Hoje todo mundo tem muitos dados. A Polícia Penal tem muitos dados, o Corpo de Bombeiros tem muitos dados, Polícia Militar, Polícia Civil. Só que não há comunicação das plataformas. Então, é imprescindível que nós tragamos para o debate a iniciativa privada. Plataformas de integração, de orquestração digital, neste momento, são fundamentais no combate ao crime. A inteligência ela só é feita de uma forma: você pegar um agente e infiltrar no campo, ou você quebrar o sigilo telemático, sigilo telefônico, sigilo bancário, são nuances da investigação. Mas a atividade de inteligência até tinha aquela busca inopinada que se fazia de inteligência, que é o cara disfarçar, se vestir, se disfarçar entrando atrás de informação que caísse no colo. Né? Velado. Então, atividade de inteligência é literalmente isso. E essa atividade de inteligência, nos municípios, ela se torna muito difícil. Por quê? Porque o policial que está lotado no município, ele é da municipalidade. Então, todo mundo sabe que ele é policial. Então, é imprescindível que hoje tragamos a iniciativa privada com tecnologia de orquestração digital para integrar todos os dados. O dado da Polícia Penal sobre o crime organizado, a cadeia, é uma fonte incrível e inesgotável de inteligência. O Corpo de Bombeiros é uma fonte inesgotável de inteligência.
o risco, a questão do tipo de moradia, de incêndio, estatísticas. Então você consegue extrair e processar esses dados do melhor proveito da segurança pública. Isso requer inicialmente um planejamento, né? Para que você possa depois fazer essa integração, Exato. utilizar as ferramentas existentes, né? Quer dizer, e agora com inteligência artificial, com toda essa questão aí à disposição, até reconhecimento facial, tem N coisas, quer dizer, eu imagino assim, sou leigo nessa área de segurança, mas eu imagino que cada vez vai ficar mais fácil para você, né, conter o crime utilizando a tecnologia, né? Eu estava vendo aquela história do relógio para as mulheres vítimas de violência, né? Quer dizer, que até algum tempo atrás era impensável e hoje é uma ferramenta de utilização, Alisson. Eu acredito que com essa experiência e tudo aí, essa integração é importante, não é, Coronel? Como que o senhor pensa sobre, especificamente sobre essa aliança aí da tecnologia? Você que está no comando, né, de um município. Camaragibe tem quantos mil habitantes? 147 mil habitantes. Você tem uma guarda municipal? Guarda municipal com 204 componentes. Você tocou no assunto, aproveitar e fazer o destaque, né? Essa questão do feminicídio que está muito em alta no âmbito nacional, né? O que você estava falando são justamente aquelas mulheres que têm o botão do pânico, né? Que são monitoradas pela Brigada Maria da Penha, mulheres que estão sob medida protetiva. Lá no nosso município a gente tem feito um trabalho realmente de referência. Mais de 2.000 mulheres. Maria da Penha foi criada em 2020, né? Já monitorou mais de 2.000 mulheres. E essas mulheres monitoradas, enquanto elas estiveram monitoradas, não houve nenhum feminicídio. Então, o quanto é importante esse trabalho preventivo por parte da Guarda Municipal. E essa questão que a Alisson coloca é extremamente importante. Essa questão, quando a gente fala em tecnologia, é natural que hoje a gente só observe essa questão do vídeo monitoramento. Mas é o vídeo monitoramento inteligente. Ninguém consegue, num município como o município que você foi prefeito, monitorar 200 câmeras, né? Então é necessário que tenha plataformas, né, que faça inteligente que vai fazer isso, que aí, identifique, né, aquilo que se quer, que aí vem a leitura facial, né, vem a leitura de placas de veículos roubados, OCR, o que se chama aquela questão da muralha digital. E hoje está em alta um conceito das cidades inteligentes, né, Smart Sampa, dentre outras cidades aí, Curitiba também é uma das referências nossas. Então, isso é extremamente importante. E também os sistemas, os aplicativos, né? E eu volto assim a destacar a iniciativa, porque estamos no segundo seminário anual que está sendo realizado pelo Ministério da Justiça, né? Mais especificamente a Senasp, do sistema Sinesp-CAD, que é um sistema que também o Alisson conhece, né? É um sistema que cada vez mais ele está integrando. Ele antes era especificamente para municípios, para os estados, e o município só poderia utilizar se o estado utilizasse. E aí a gente conseguiu, através do conselho do CONSEMES, né, do conselho que na época o presidente era o Coronel Pereira Neto, a gente conseguiu sensibilizar a diretoria de gestão integrada de informação, a DGI da Senasp, que isso deveria chegar aos municípios, porque às vezes a gente pagava caro por um sistema de cadastro de ocorrência. Então hoje nós temos, foi comentado hoje, que mais de 230 municípios, né, utilizando esse sistema. E lá no nosso estado de Pernambuco, o governo do estado passou a implementar, porque as cidades do estado de Pernambuco começaram a utilizar, e hoje temos em torno de 23 guardas municipais utilizando. Então, eu acho que estamos partindo para uma gestão de segurança pública, né, efetivamente a consolidação, né, do SUSP. Né, tem a PEC 18 que está no Senado, que é uma luta para que essa PEC realmente se transforme numa emenda constitucional, né, para que a gente possa aí evoluir, e tem esse, né, lançamento na integração feito pelo presidente da República agora, é uma medida provisória, não é? Que eles vão liberar uma quantidade de recursos aí
alguns acho que 1 bilhão do orçamento federal e depois mais, acho que 10 bilhões para financiamento, né? Isso é mais para os estados, não é? Mas existe perspectiva do recurso do Fundo Nacional ele triplicar ou até mesmo quadruplicar. E é nessa aposta que nós que representamos os secretários dos municípios, e é importante também a participação e envolvimento da Associação Brasileira dos Municípios, né, para que esse recurso chegue àqueles municípios, principalmente aqueles que já atuam diretamente na realização do policiamento ostensivo comunitário. E Alisson, você que teve no governo do estado, né, como que você vê essa questão que a gente sempre fala da importância de fazer essa integração entre as polícias, entre os municípios e o governo do estado. Como é que você avalia isso? Você acha que a tecnologia pode ajudar nisso? Como é que isso pode de fato se concretizar em ações de resultado? Hoje, graças às ações das instituições, a integração funcional das instituições já é bem maior do que antigamente, do que outrora. No entanto, hoje nós temos algumas barreiras no que tange a tecnologia, no que diz respeito à diferença de matrizes, de parques tecnológicos. Então, sistemas desenvolvidos sob uma plataforma, bancos de dados de linguagens diferentes, de linguagem de programação diferente, dificultam a integração plena. E mais do que isso, a falta de tratamento desses dados. Por mais que esses dados existam, elas não chegam ao gestor. Então, por exemplo, o coronel ele é secretário de Segurança Municipal, mas é imprescindível que ele tenha acesso dentro da cidade dele ao que a Polícia Civil está fazendo, no que diz respeito à Polícia Judiciária, então o número de inquéritos que estão parados, a quantidade de ocorrências que estão sendo registradas por mês, por ano. Ele precisa saber a volumetria de acionamento do 190 e ele não tem ainda essa... E esses dados são importantes até inclusive para você cobrar maiores ações, né? Exatamente. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, nesse caso, por exemplo, de inquéritos que estão parados, dessas coisas tudo, né? Vão, na medida que você tem informações, né? Eu lembro quando nós implantamos em Franca a modernização do transporte coletivo, implantamos a bilhetagem eletrônica, que foi a primeira. Antes a gente não tinha dados sobre o sistema. Quando nós informatizamos, quando nós colocamos tecnologia, o que aconteceu? Nós tínhamos as informações e interferimos, inclusive, no controle da concessão de reajuste do transporte coletivo, porque nós tínhamos argumentos para dizer, olha, não, exatamente, nós temos os dados todos aqui. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Atuar preventivamente. Preventivamente, né? Não, e outra, e quando você tem informação, você tem como argumentar, inclusive cobrar, né? E eu acho que isso é fundamental. É um bate-papo importante, nós vamos ter mais uma dupla aqui que também vai conversar sobre esse assunto, e eu queria... para esse primeiro bloco, né? Não sei se vocês tiverem mais alguma consideração a ser feita, mas eu queria dizer, do ponto de vista da ABM, nós julgamos muito importante a presença de vocês aqui, trazendo esse tema, que ele agora precisa ser incorporado, precisa ser assimilado pelas entidades municipalistas, porque daqui para frente a gente vai ter que responder também sobre isso. Até então, como nós falamos no início da entrevista, isso ficava num segundo plano. Agora é uma prioridade. Então, nós queremos colocar, tanto para você, Coronel, e o Alisson também, a ABM à disposição, e a ABM também interferindo, apresentando sugestões, aquilo que vocês acharem que é importante de alterações em medidas legais. A gente pode, né, interferir num projeto que estiver em debate, realizar um debate específico para algum tema, né, que tiver em andamento. Então, nós colocamos a ABM à disposição. Nós é que agradecemos a ABM, a você também, Gilmar, e ao Alisson pelo debate. Né? Só para dizer que no nosso estado, a Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP, tem sido uma grande parceira. Né? O presidente atual, o prefeito Pedro Freitas, da cidade de Aliança. Conheci muito o ex-prefeito que faleceu... o Patriota. Patriota. É grande amigo lá de Afogado, da Engazeira, é um parceiro. Então, a gente tem feito parceria com a MUP, ela tem tido uma compreensão voltada para a segurança pública, né? E nós somos muito crentes
no sentido de que estamos no processo de evolução, né? Como eu disse, está a PEC 18 aí prestes a ser aprovada, né? Então, já existe uma compreensão maior por parte dos governos. No nosso estado, tem um acordo de cooperação técnica que já nos permite ter acesso à base de dados de ocorrências, né? Então, a gente criou lá o nosso Observatório de Segurança Pública para poder atuar, né, de forma preventiva, porque segurança pública, a gente diz sempre, né, que se combate com enfrentamento, mas também, às vezes, com ações, como o senhor mesmo foi prefeito, emanadas das políticas públicas em geral, podem minimizar ou até eliminar alguns tipos de violência, né? Então, estamos gratos e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao secretário Rossini e também ao Alisson, né, para essa primeira etapa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos para uma segunda etapa dos diálogos federativos, tratando do tema da segurança pública. Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar sequência aqui aos diálogos federativos na Associação Brasileira de Municípios, esse podcast que a ABM realiza, tratando de temas de interesse municipal. E nós estamos abordando hoje a segurança pública nos municípios. Nós tivemos uma primeira parte aqui do nosso programa, abordando com o Coronel Rossini e um outro técnico na área de segurança do estado de Roraima, né, falando um pouco dessa dificuldade, ele que é presidente do consórcio, né, aliás, do Conselho de Segurança, Nacional de Segurança Pública, e agora nós estamos aqui com também mais dois entrevistados, sendo eles o Silvio Barbosa, que ele é ex-assessor do ministro Raul Jugman, né, que foi ministro da Segurança. Perfeito, né? perfeito. E também representa aqui o consórcio intermunicipal de segurança pública do estado de Pernambuco. Então, alguém que convive, né, com essa demanda de segurança pública entre os municípios do estado de Pernambuco. E também aqui o Armando Luiz Nascimento, ele é um especialista em políticas públicas de segurança municipal. Portanto, nós completamos aqui esse podcast também com essas oportunidades de abordagem de vocês, né, no sentido de orientar mesmo os municípios, né? Então, inicialmente, né, eu queria que você falasse, Silvio, sobre essa experiência de vocês desse consórcio, como é que ele é composto, como é que funciona, como é que você vê a importância de um consórcio desse para fortalecimento da segurança pública nos municípios, né? E principalmente para essa abordagem da segurança pública por parte de municípios. Na verdade, o consórcio, o CONSEG-PE, que é o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco, ele nasceu praticamente junto com o SUSP, com a regulamentação do SUSP, com a instituição do SUSP em 2018. E por quê? Porque quando o SUSP estava sendo aprimorado, porque o SUSP, na verdade, foi construído, foi elaborado pelos técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, já no PRONASSE 1, já no governo Lula, né? E o Jugman, né, como ministro do governo Temer, ele teve a coragem de tirar o SUSP do papel. Mas aí todos se debruçaram sobre esse material, né, sobre o planejamento do Sistema Único de Segurança Pública e tínhamos que aprimorar, né? Tínhamos que efetivamente proceder com algumas alterações dentro do contexto da realidade que o Brasil estava vivendo na segurança pública. E se percebeu que o maior princípio do SUSP é a integração interfederativa. E o instrumento legal e ideal para esse entrosamento, essa integração interfederativa são os consórcios públicos, né? Os consórcios que estão disciplinados pela Lei 11.107. E tanto é assim que no primeiro plano, né, no primeiro plano nacional, lá a primeira estratégia do objetivo número 11 do primeiro Plano Nacional de Segurança Pública foi justamente o fomento, né, a criação de consórcios públicos de segurança que pudessem servir como instrumento desta integração
que o Sistema Único de Segurança Pública tanto precisa. Então ali surgiu o CONSEG-PE. Final de governo, né, Temer, a ideia do ministro, ele era um entusiasta, sempre foi um entusiasta das políticas municipalistas, né, das colaborações interfederativas. Então ele fez constar lá naquele objetivo, como primeira estratégia, mas só deu tempo de a gente fundar o primeiro consórcio, fomentar e criar, instituir o primeiro consórcio em Pernambuco pelas razões óbvias, porque o ministro tinha uma capilaridade, né, no seu estado, que era o estado de Pernambuco, né? Então ali surgiu o primeiro consórcio. Surgiu com 10 cidades, o consórcio hoje tem 22 cidades que integram naturalmente a autarquia e muitas outras cidades assinando protocolo de intenções e aguardando a ratificação, né, nas suas casas legislativas. Isso há quanto tempo já? Isso desde 2018. Né? Desde 2018. O SUSP é de 2018 e o consórcio também é de 2018. E você conhece, existe outras experiências a nível de outros estados de formação de consórcio também na área de segurança? Também. Na verdade, nós temos diversos consórcios que são consórcios multifinalitários. Sim, agora, esse de vocês não é multifinalitário. Ele não é. Esse é exclusivo. É, né? Exclusivo. Ele nasceu com a finalidade precípua de orientar, né, de organizar os municípios, preparar os entes da federação consorciados, certo, a instituir suas políticas, né, de segurança pública municipais. Mas existe sim, né? A Paraíba foi o segundo exemplo no Brasil. Na Paraíba nós temos o Uniseg, né, que é um consórcio co-irmão, inclusive nós temos um termo de cooperação técnica, né, uma ação interconsorcial entre o consórcio da Paraíba e o consórcio de Pernambuco, e outros consórcios estão surgindo, né? Eu tive uma reunião, inclusive, com o general Pazuello, no Rio de Janeiro, e o general está estudando a possibilidade de fomentar, né, lá no Rio de Janeiro, a criação de um consórcio. Nós tínhamos também a coronela Renata, lá no Ceará, também estudando a possibilidade de agrupar municípios em torno de um consórcio público, e eu acho que isso será a tendência. Muito bom. E, inclusive, eu quero até... Nós provavelmente vamos fazer um evento de segurança pública, porque nós fazemos parte do Conselho da Federação, ABM. E nós vamos fazer, em conjunto com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, um evento sobre segurança pública, que provavelmente vai ser lá em Natal. Perfeito. Eu vou depois, com o contato de vocês, se a gente for realizar, convidá-los para participar. Com certeza, será um prazer. Mas é muito interessante essa ideia, porque o consorciamento, ele facilita muito, você otimiza recursos, né? Você faz uma articulação técnica melhor também, porque um município só para resolver os problemas muitas vezes tem dificuldade. Agora, se você tem um consórcio, né, você vai reunir esforços e recursos e otimizar tudo isso para o resultado. Mas eu queria também ouvir aqui, né, o Armando, ele é um especialista nessa área, e aí, né, a gente comentar um pouco, Armando, sobre essa questão, né, específica aí de como você vê a importância do planejamento, né? Planejamento, porque a gente estava comentando no primeiro bloco, né? Até pouco tempo atrás, a segurança pública não fazia parte da agenda dos municípios. Eu fui prefeito do município de Franca, São Paulo, 2 mandatos, certo que eu saí em 2005, mas a gente tinha guarda municipal, atuava nisso, mas hoje é muito diferente, né? Então eu queria ouvir um pouco também da sua experiência nessa questão especificamente do planejamento, né? Bom, quando você fala em planejamento, a gente tem que subir assim um tapete e retornar ao túnel do tempo para que os ouvintes eles possam entender o que é a segurança pública e o que é que a legislação hoje no Brasil determina. Quando a gente fala em planejamento, a gente está muito assim alinhado à gestão de segurança. Mas antes da gestão de segurança, nós temos algo que é fundamental, que os órgãos de controle batem muito em cima, que é a governança. Então, nós temos uma legislação, o Silvio já falou bem, 2018, ela surge com 30 anos de atraso para cumprir uma determinação da Constituição de 88. A Constituição de 88, quando você olha
para a Constituição de 88 e olha para a Constituição anterior, que é de 67, aí você vê o que realmente o Constituinte quis em relação à segurança, mas ainda hoje existe uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade, ela impacta justamente no planejamento. Eu não consigo planejar a segurança pública no Brasil. Quando eu falo Brasil, eu estou falando em um continente, sem antes pensar em como nortear tudo que eu tenho que fazer, seja nos municípios, seja nos estados, seja no próprio governo federal, para que esse planejamento ele possa surtir efeito e você ver as taxas diminuírem. Então, a gente tem que voltar lá no passado. Na verdade, desde o início, desde a Constituição de 88, que os municípios eles são obrigados a assumir o seu papel em relação à segurança pública. Eu gosto muito de dar um exemplo. Antes da Constituição de 88, por exemplo, na administração pública, você tinha um artigo lá que falava que quando o servidor ele entrasse no serviço público pela primeira vez, ele tinha que fazer concurso. A partir daí não, ele podia fazer concurso interno, ele podia ter acesso. O judiciário utilizava essa forma e tudo bem. Aí o que aconteceu? A partir da Constituição de 88 isso mudou. Só que vamos dizer assim, os governos, os gestores não perceberam que a expressão primeira do artigo 37, que estava lá na Constituição de 67, foi suprimido. Ou seja, agora não é mais a primeira investidura, é a investidura, ou seja, toda investidura ela se dá por concurso público. Aí aconteceu a mesma coisa com a segurança. Então, você tem que analisar todo o processo constituinte, ver o que é que o constituinte discutiu. Então, você tinha proposta, por exemplo, que segurança pública deveria ser exclusividade dos estados. Nem a União deveria se envolver, nem os municípios. Isso foi uma proposta. Mas a proposta vencedora, a que está lá no artigo 144, é a mesma que está no artigo da educação, é o mesmo que está no artigo da saúde, ou seja, é dever do Estado. Eu gosto sempre de frisar isso. Estado com E maiúsculo, não é Estado com E minúsculo. Quando você é um legislador, um deputado ou um senador, a Câmara dos Deputados e o Senado tem um manual de redação que orienta o legislador. Toda vez que você for apresentar uma proposta, um projeto, você precisa considerar. Quando você falar no Brasil, na federação, Estado singular é maiúsculo. Quando você for falar no plural, você pode até utilizar o E maiúsculo, mas toda vez que você for falar no singular, o E é minúsculo. Então, desde 88 que a Constituição já determinava, mas esse problema de interpretação, ele demorou e ainda tem prefeitos que ainda pensam que o município não tem papel. Tanto tem que os órgãos de controle, por exemplo, lá em Pernambuco mesmo, o Ministério Público já entrou com ação civil pública contra o município. Ou seja, se eu não pensar nisso, eu vou ter um problema do planejamento. Eu concluo falando assim, eu tenho que pensar na governança. A governança ela vai nortear os entes federativos. A governança ela vai dizer, esses são os princípios, aquilo que o Silvio falou. Aí eu, município, vamos destacar o município, eu recebo esse norte, né, essa orientação da governança, e aí eu vou planejar e vou materializar, sempre olhando para o que os princípios da governança determinam. Aí materializei, aí eu tenho um feedback agora, devolvendo para a governança para que ela verifique se eu estou em conformidade, e agora tem algo novo que os tribunais de contas estão exigindo, que é performance. Não é só conformidade, não é eu só estar aplicando a lei, mas o que é que eu mudei, o que é que eu melhorei em relação à segurança pública com essa ação que eu adotei. Por exemplo, basta só eu colocar uma câmera? Não. Eu preciso ter um conjunto, eu preciso ter um módulo de tecnologia, que esse módulo faça com que eu tenha materializado. Tecnicamente, tem uma palavra muito interessante, que é sociomaterialidade, para que eu possa verificar se aquele módulo tecnológico, se ele está fazendo aquilo que a governança norteou. Então, o planejamento ele vem sendo muito prejudicado, não só a nível municipal, a nível federal também, porque, vamos dizer assim, os governos eles não estão olhando para a governança. Aí, de fato, eu vou concluir agora. Você tem um Plano Nacional de Segurança, que ele foi modificado em 2018, justamente por determinação dos órgãos de controle, TCU e a controladoria, porque eles perceberam que o plano de 2018 ele não obedeceu o critério da governança. Então, teve que se alterar isso para que você pudesse conseguir implementar as outras 11 ações estratégicas. Nós temos 12 ações estratégicas
E a ação estratégica número 1 é a governança. Então, se eu não olhar para a governança, eu não vou conseguir fazer o planejamento. E se eu não fizer o planejamento, eu não vou ter gestão. E aí você vai ter o quê? Mais violência, mais violência, mais violência. É verdade. Mas, Wilson, eu achei interessante essa abordagem que você fez, porque eu, quando estava na prefeitura, eu sempre usava esse argumento de que a gente tinha, né, e tem muitas outras atribuições que são exclusivas dos municípios, como, por exemplo, a parte de zeladoria e conservação da cidade. Você pegar uma prefeitura 50 anos atrás, a prefeitura fazia o quê? Coleta, varrição, cuidava de praça e não tinha muito. Aí depois você veio com a saúde, você veio com a educação. Então, hoje, por exemplo, 60% dos gastos da prefeitura está com saúde e educação. Você colocar número de profissionais. Então, na época, a Guarda Municipal de Franca, ela tinha um efetivo aquém do tamanho da cidade. Mas eu era resistente a ampliar por conta do orçamento municipal. E aí eu queria perguntar para você, Silvio, você está envolvido com várias prefeituras do consórcio, né? Essa questão do recurso, eu acho que ainda é um grande entrave, né? Considerando as demandas existentes em uma cidade, né? Como é que vocês tratam isso? Porque a gente está vendo aí recursos através... Hoje você tem repasses do próprio orçamento da União, com recursos de alguns programas federais, e tem as emendas parlamentares, porque, infelizmente, uma parte dos recursos importantes hoje está dentro do Congresso Nacional através de emenda. Como é que vocês estão vendo? Como é que isso impacta lá dentro dos municípios na hora de implantar políticas de segurança pública? É um grande gargalo, né? Mas o maior gargalo é fazer com que os gestores entendam essa concepção do que é a segurança pública municipal. Compreender que segurança pública municipal não é só guarda civil municipal. Eu diria a você que os municípios sempre fizeram a política de segurança pública. Sempre fizeram. E eu vou dizer, quando o município está fazendo saúde de forma efetiva, quando ele está fazendo assistência social, quando ele está fazendo educação, quando ele está fazendo iluminação pública, ele está fazendo o papel dele de segurança pública municipal. É isto primeiro que é preciso compreender, porque os órgãos de controle estão entendendo desta forma e vão começar a auditar os municípios dessa forma. O que precisa, a partir da instituição do SUSP, né, quando coloca o município como um ente estratégico de um sistema de segurança pública, é preciso refletir o que é ser ente estratégico de um sistema de segurança pública. O gestor, e é isso que o consórcio tem fomentado junto aos gestores. Nós estamos agora começando com as conferências, né, municipais de segurança pública e defesa social, e ela tem que ter também um caráter didático, para que todos os gestores, para que o secretário de saúde, para que o secretário de educação, de assistência social, de infraestrutura, ou seja, toda a governança compreenda e ajude, né, o secretário, que ele deve atuar de forma transversal, o secretário de segurança pública. É um trabalho de conscientização. De conscientização. E por que isso? Porque na hora que se compreende, começa como é que se diz, popularmente falar, cair a ficha que, peraí, nessa história de que eu não tenho recurso para a segurança pública, também não é assim. O recurso de custeio se faz necessário, sim, principalmente para aqueles municípios que querem e devem, né, naturalmente, instituir suas guardas civis municipais ou aparelhar as guardas que já existem, claro, e eu vou chegar lá. Mas é preciso entender que existe também dinheiro para a segurança pública quando você está fazendo a educação, a saúde de forma efetiva e a infraestrutura. O que falta agora é promover a integração. A intersetorialidade dessas ações com foco específico voltado às vulnerabilidades sociais, a uma identificação. E aí é o diagnóstico, que o professor Armando fala muito bem, ele vai ter a oportunidade de falar aqui com vocês, né? Para a construção da política de segurança pública, você tem que ter um diagnóstico. Agora, respondendo de forma mais efetiva, né, objetiva a tua pergunta, essa compreensão e a instituição
desse arcabouço de normas e procedimentos que os municípios precisam ter para exercer a condição de ente estratégico, vai levar o município agora, conforme a proposta da PEC, certo, a uma condição de conformidade. E esta conformidade vai permitir, naturalmente, o acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa é a grande discussão, essa é a grande bandeira que as associações como a ABS e todas as e hoje as associações municipalistas devem levantar, que é a participação efetiva no Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa era uma ideia, inclusive, na primeira proposta enviada pelo ministro Raul Jungmann, entendeu? E que, infelizmente, não aconteceu. Sem recurso, é muita dificuldade para ter efetividade nas políticas públicas, sem dúvida. Não. Muito bem, Silvio. Acho que você abordou legal essa necessidade da intersetorialidade, de entender que segurança pública não é só você ter alguém armado. Mas eu queria, para concluir, que a gente tem um tempo aqui, passar novamente a palavra para o Armando, né, para você, assim, que mensagem que você acha que seria importante a gente deixar aqui, né, considerando que nós vamos passar isso para os municípios. A gente quer colaborar aqui, enquanto ABM, também nessa área da segurança pública, né? No sentido de orientar ou até de capacitar, se for o caso. O município, ele, em qualquer sistema, seja no sistema de saúde, seja no sistema educacional, ele é, utilizando agora, vamos dizer assim, a engenharia civil, ele é o baldrame. Ele é aquela base que sustenta toda a parede. O município, ele vai distribuir todas as cargas que surgem, seja na segurança pública, seja na educação, seja na saúde. A saúde a gente viu muito bem na época da pandemia. Então, se o prefeito ele não tiver, vamos dizer assim, esse conhecimento, essa predisposição para compreender que o município é a base, tudo começa no município. O cidadão, ele mora no município, ele adoece, ele estuda, ele é roubado no município, enfim, ele sofre tudo no município. Morre no município. Então, a coisa não adianta. Então, não adianta você falar SUSP, não adianta você falar PEC da segurança, se o município não tiver estruturado. Então, eu vejo assim, a primeira coisa que o prefeito, a associação, tá, precisa defender é que a União, ela prepare, ela ajude, ela contribua para que o município ele possa realmente exercer o seu papel de estratégico. A lei é muito clara, independente de ter guarda ou não, o município ele é um ente estratégico no sistema de segurança. Agora, aquele município que tem guarda municipal, aí a guarda vai ser uma parte operacional, porque, por exemplo, na hora que eu estou fazendo poldagem, na hora que eu estou melhorando a iluminação pública, eu estou operacionalizando, como o Silvio falou, a segurança pública. Então, o que eu deixo é isso, prefeito, você é o que tem de mais importante para que a gente possa sair dessa guerra aí. De 2015 a 2025, nós temos, segundo o Ministério da Justiça, mais de 500 mil mortes violentas intencionais no Brasil. Quando você... 500 mil? Você está lá na página do Ministério da Justiça, que a gente chama de morte violenta intencional. E você tem mais de 100 mil mortes que ainda não se conseguiram esclarecer se ela realmente foi um homicídio, se ela foi um latrocínio. Então, você vê que são números de guerra. Então, o Brasil tem uma população de cerca de quase, vamos dizer assim, quase 10% da população do mundo. O Brasil, em 2023, foi a última pesquisa que foi feita, contribuiu com mais de 10% de todo o homicídio no mundo. Então, a situação do Brasil, ela é muito séria, e essa seriedade, ela só começa a ter um valor qualitativo quando a gente defende, quando a gente valoriza o município. Sem dúvida. Então, olha, daria para a gente conversar muito sobre isso, né? Mas eu fecho dizendo, nós fazemos parte do Conselho da Federação. Foi criado pelo presidente Lula agora em 2023. O Brasil, embora é uma república federativa há 133 anos, agora tem um Conselho da Federação. Iniciou esse conselho, que é uma mesa federativa plena com os 3 entes federados, União, Estados e municípios. E nós estamos querendo levar temas para dentro do Conselho da Federação, e a segurança vai ser um deles. Inclusive, esse evento que nós devemos realizar lá em Natal é para contribuir com informações e pautar temas dentro do Conselho da Federação no campo da segurança. A gente vai fazer um sobre feminicídio,
vamos fazer sobre outros temas, tarifa zero, que é transporte coletivo, que é outra coisa também que a gente está pautando aqui, no sentido de colaborar, porque a ABM apresentou essa sugestão de ter o Conselho da Federação no Brasil para todos os candidatos, depois passou a eleição, né? Aí, felizmente, foi instalado, antes tarde do que nunca, né? E outros países federados, como Austrália, Canadá, todos têm um Conselho da Federação, porque nós somos entes federados, União, Estados e municípios, com as suas competências, né? Eu vi que você conhece também muito de legislação, né? Mas, como nós estouramos o tempo, eu gostaria de agradecer ao Silvio, que é do consórcio intersetorial, né, de segurança pública do estado de Pernambuco. E o Armando, que é um especialista que demonstrou aqui nas rápidas palavras que nós tivemos o conhecimento que vocês dominam. Queremos deixar a ABM à disposição, né? Provavelmente vamos pautar, vamos convidar vocês para esse evento lá de Natal e vamos continuar dialogando, porque o tamanho do problema é muito grande, como o Armando só para você permitir, você falou em Natal, a matéria hoje do Estadão coloca o Rio Grande do Norte como um grande problema agora aí no processo da eleição desse ano, no tocante à segurança pública. A segurança, né? E mesmo assim, né, eu estava vendo que se você comparar, né, no caso específico do Rio Grande do Norte, você tinha um problema muito grande. Então, se você comparar o avanço, que eu estava vendo uma outra matéria sobre isso, o avanço que teve a segurança é que o problema era tão grande que o avanço, né, não fez tanta diferença, embora houve uma melhoria. Uma né? redução. Mas é aquela... É o caso de Pernambuco. O governo estadual está diminuindo e muito as taxas, mas a taxa já era tão alta que você... Aí você acaba não percebendo, né? Então nós sabemos que são grandes desafios. Eu queria mais uma vez agradecer ao Silvio e ao Armando, né, essa oportunidade aqui nos Diálogos Federativos e colocar a ABM à disposição de vocês. Perfeito. Quem agradece é a gente, tá? Estamos à disposição, o consórcio, na pessoa do prefeito Branco, né, de Jurema, município sede, presidente do Conselho de Administração do consórcio, né, coloca toda a sua equipe à disposição aqui da associação. Muito obrigado, gente. Um abraço e até uma próxima edição dos Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios.